São 4 viés: mágoas com o pai, problemas na escola na infância, culpa e sentimento de incapacidade. Vamos anotar aqui, vai. Esse aí eu gostei desse daí. Cadê? 4 viés da prosperidade. Vamos lá, vou até anotar aqui, vou anotar no seu papelzinho. Então, primeiro aqui, vamos lá. Vai, quem tá em casa aí, ó, anota pra fazer um checklist. Eu sei que o guru já fez aqui, eu já sei que o guru, eu tava ouvindo aqui a mente do guru, ele tava do meu lado, ele fez um checklist. Vamos lá, primeiro, então... Mágoas com o pai. Mágoas com o pai. Para atingir a prosperidade, tem que encerrar as mágoas com o pai. Vamos, antes de seguir, aprofundar isso. E se, às vezes, cada um sabe o problema que tem, mas se eu tiver um pai que é um carrascaço, como fazer isso? Um cara que bateu, fez coisas piores que eu não vou nem falar aqui, que o YouTube não gosta. Vocês imaginam o quê? É um crápula. Pessoa que abusou, que não sei o quê. Um cara do ruim, sangue ruim, do mal. Ruim, pai ruim. O que eu faço? Tem um pai que é uma peste. Como amor não é emoção, é decisão, o perdão, ele já é uma fração do amor. É claro, tem uma chavinha aqui, pronto, perdoei meu pai. Não, eu simplesmente tenho ódio dele. Morro de ódio. É necessário, né, gente, fazer terapia, é necessário fazer limpeza das caixas vermelhas, que eu vou explicar daqui a pouco. Para quê? Para a pessoa poder ir destravando e ir liberando o pai, fazer o alinhamento para poder soltar. Porque quanto mais ódio, mais raiva ele sentir, mais preso nele vai ficar. Quanto mais raiva e ódio, mais você está mais preso está. Enlaçando com o diabo lá. Mais você é refém, no caso, não é? Claro que você não para de falar dele. Quanto mais sentimento, quanto mais forte o sentimento que você tem, mais preso você está nessa pessoa. E por mais, gente, a dor física, ela realmente não é uma brincadeira, né? Sabe lá o que passou tudo. Mas tenha em mente, quem colocou seu pai e sua mãe na sua vida como pai e mãe foi Deus. E Deus não erra. Tudo tem um porquê. Agora você tem sua família. Quantos casos, guru, Alê, que às vezes a pessoa fica olhando para trás, porque eu queria tanto ter tido uma família estruturada, porque meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Aí eu falo, escuta, olha a tua família, você tem um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, por que você está tentando olhar para trás o que teu pai não fez e você também não está fazendo? Você tem tudo que você pediu a Deus, você vive hoje. Porque sempre a pessoa ela vai viver tudo que ela pediu num formato diferente. Mas ela vai viver. Então ela queria uma família estruturada, ela tem uma família estruturada. Só que ela não tem olhos para ver. Porque ela fica cobrando o que o pai dela não fez. Ué, então faça você. Ou então, de certa forma, você não achou tão ruim, porque você está imitando. Você está olhando toda hora para o sistema. Sendo que você tem toda a oportunidade de fazer do seu jeito agora, por que você está cobrando o que ele não fez? Então, existe disso também. Tem as mágoas internas, que são fortes, né, como você citou agora, e também tem aquilo que é uma raiva. Ele tinha que ter feito, a minha vida não vai porque ele tinha. Mas solta, faça você. Olha o teu sistema hoje como é lindo. Então não foi tão ruim. Só cabe se a pessoa é uma criança de reclamar. Quando é adulto e ficar culpando o pai, aí já não é uma coisa que tem que soltar mesmo, né? Não é fácil soltar. Não, é difícil, mas nem isso. Por isso que esse programa de hoje, ele está dando ferramentas para a pessoa poder... O que eu faço? Em primeiro lugar, alinha, volta para o teu sistema de filho e haja como filho. Não precisa beijar, não precisa abraçar, mas faça, aceite o teu sistema. A partir da hora que você começa a aceitar, alinhou, consegue soltar. Problemas com casamento, que nós mostramos aqui agora, precisa alinhar com o teu marido, não tem como. Se não alinhar, esse casamento já era. Ressonância, precisa fazer ressonância, senão ficam 2 pessoas pagando conta. E 2 pessoas que pagam conta brigam, não brigam, são 2 irmãos morando juntos. Então, esse é o início de tudo. E aí, a nossa vida, ela funciona assim. A nossa vida, ela é dividida por blocos. A cada mudança de década nossa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nós escalamos.
É igual um jogo, uma escala, né? Então, do nascimento até 9, fiz 10. Dos 10 aos 19, fiz 20. Dos 20 aos 29, fiz 30 e assim segue. Cada vez que eu subo, que eu escalo, significa o quê? Que eu estou apta a receber informações mais avançadas, porque eu tenho o patamar de baixo como base. Igual uma faculdade, primeiro semestre, segundo semestre. Quando uma pessoa ela está no 8º semestre da faculdade, aqui em cima, ó, já recebendo informações muito avançadas, que ela já está quase indo para o mercado de trabalho, tudo que ela aprende ali, se ela errar, não tem problema, que ela está aprendendo. O problema é ela no 8º semestre da faculdade, não sabendo resolver erros de quem está entrando. Sim. Porque toda profissão, ela envolve pessoas. Toda, o juiz, o dentista, o advogado, o terapeuta, nós aqui, toda profissão envolve pessoas. Então, ninguém é perfeito, ninguém é 100%, Deus já não fez ninguém 100% para a gente poder precisar do próximo. Eu tenho 58 anos. Tudo que eu estou aprendendo hoje, se eu errar, não tem problema, eu estou aprendendo. O problema é eu com 58 anos, com o comportamento de uma menina de 20. Sim. O que vai acontecer? Eu vou desconfigurar meu casamento, eu vou desconfigurar como mãe, como uma profissional. Porque o tempo, ele não para, o aniversário a pessoa vai fazer. Só que às vezes ela está presa numa linha de tempo, num trauma, e virou um looping. Ela está aqui já com seus 50 anos e reverberando naquele trauma. Pode ser consciente ou inconsciente. No trabalho que eu faço, às vezes só de soltar a pessoa aqui, do que ela está presa, e ela encaixar no aqui e agora dela, ela já desenvolve e começa a fluir. Então, o primeiro bloco, que é do nascimento até 9 anos de idade, é o bloco dos sonhos. Então, é Papai Noel, Branca de Neve, é um mundo Walt Disney, é onde vai desenvolver os sonhos da criança. O segundo bloco, dos 10 aos 20, é onde vai desenvolver o caráter. Então, é a mudança hormonal, meu primeiro namorado, meus amigos fora meu pai e minha mãe, meu primeiro social, minha faculdade, meu primeiro emprego, é onde se desenvolve a personalidade. Esses 2 blocos, sonho e caráter, são as 2 vigas mestras que vai segurar tudo aqui, minha estrutura, ó, vai segurar meu casamento, minha profissão, vai segurar tudo aqui, ó. Quando eu tenho uma dessas vigas desalinhada, uma infância muito problemática, às vezes uma adolescência, enfim, desalinhou, conforme eu vou subindo a minha estrutura aqui, chega uma hora que ela desaba, porque eu estou com muita falha aqui na minha estrutura. E essa parte aqui que eu vou falar agora eu acho demais, eu gosto bastante. Tudo que eu aprendo na hora certa, no bloco certo, vai edificar. Se eu não aprendi nesse bloco certo e eu tentar colocar aqui, ó, no outro bloco, vai me prejudicar. Pessoas birrentas. Às vezes a mulher fica sem falar com o marido uma semana. Às vezes o marido fica sem falar com a mulher uma semana. Não falou do jeito que eu gosto, não fala mais comigo. Isso é birra. Criança não faz isso, gente. Criança briga, eles vão para um canto, vai administrar aquela emoção, meia hora depois está todo mundo no tapete. Quando eu não aprendo lá, eu vou trazer para cá e vou fazer o quê? Ó? Um braço de ferro. E aí, desconfigura toda. E aí, gente, são tantos pontos que se a gente alinhar um ponto, alinhar outro, por si só eu já começo a sentir paz. E a paz, ela é o segredo de tudo, porque Deus não nos ouve na agonia, Deus não é que não nos ouve, a nossa oração nem sai, Deus nos ouve na paz. É através da paz que eu vou estar em contato com a minha essência e a solução vai vir. Também na hora que der, eu já vou falar da essência também. Então a gente estava no primeiro, a gente deu uma aprofundada. Mágoas com o pai. Honrar os pais, né? Que seria honrar o pai. Já é um bom desbloqueio financeiro. Mas aí é só uma questão aqui. Vamos supor que a gente tem um trauma muito grande com o nosso pai, tá? Que não é o nosso caso aqui, nosso papai querido, aquela coisa do Chaves. Nosso pai tá assistindo aqui. Mas a pessoa que tem lá o pai, igual o guru falou, que o pai é um crápula, é uma pessoa terrível. Tem como você curar essa mágoa com o seu pai sem ter que ter contato com ele? Tem. Você fazendo um trabalho só seu,
à distância. Deixa o pai lá, na dele lá, porque você sabe que você vai tentar falar, ô paizinho, pô, queria que me reconciliar com o senhor, sai daqui, imprestável, seu vagabundo e não sei o quê, entendeu? Não sei. Daí, às vezes não funciona, às vezes funciona, às vezes sim, às vezes não, a gente nunca sabe. As pessoas são imprevisíveis, não é? Mas aí então, aí tem como curar essa mágoa aqui, à distância? Tem, mas tem, porém, amor é decisão, não é emoção. No caso desse, não tem paizinho amado. É ir lá, o senhor está precisando de alguma coisa, fazer a função de filho. Honrar o pai e mãe. Ah, vai embora, atira a pedra, o problema é dele se está tirando pedra, porque isso já não me incomoda mais. Vou responder a tua pergunta. Nós temos uma glândula no nosso cérebro que ela chama pineal. Né? E essa pineal, ela começou a formar no 3º mês de gestação da minha mãe. Quando minha mãe estava grávida da Cristiane, a sua mãe, a sua, começou a formar. Então, tudo que minha mãe passou na gravidez dela, eu tenho registrado na minha pineal como se fossem emoções minhas. Então, por exemplo, minha mãe, não aconteceu, é fictício aqui, tá? Minha mãe bateu o carro quando estava grávida e ela passou muito nervoso, muito medo. Essas emoções que ela sentiu, entrou na minha pineal. Então, eu posso crescer com o maior medo de dirigir. Eu nunca dirigi, eu nunca matei nenhum cachorro, nada, mas só de pegar a chave do carro na mão, eu já começo a suar. Por quê? Está a informação da gravidez. E essa pineal, ela divide em 2 linhas, né, que chamam de caixas azuis e caixas vermelhas. Esse é o nome que eu dei. Que são os 2 hemisférios. Tudo que ficou nas caixas vermelhas são as minhas dores. Então, são as culpas, saudades, tristeza, tudo está guardado em caixinha. Gente, tem caixinha para tudo que você imaginar. Caixinha para o pai, caixinha para a mãe, caixinha para o cachorro, caixinha para o lápis, para a professora. Você imagina, desde que eu nasci até hoje, quantas caixinhas tem. Quando a pessoa não está bem, Ale, que ela começa, eu não estou bem, eu estou entrando em síndrome do pânico, eu só sinto tristeza, ela está me dizendo, as minhas caixinhas estão abrindo e fechando aleatoriamente, e de uma pula a culpa, da outra pula medo, da outra, e eu não estou legal. Essa pessoa, para entrar numa síndrome do pânico, é um pulinho, porque as caixinhas, a caixa de Pandora abriu, as caixinhas abriram. Respondendo a sua pergunta, quando a pessoa faz o tratamento, no caso eu estou falando do meu, né? Cada terapeuta tem a sua linha. Faz o tratamento comigo, eu vou fazer a limpeza de uma caixa. Às vezes eu chego em sessão, a pessoa fala do pai, eu já logo imagino que vai vir o pai. Quando eu dou um comando, às vezes vem a morte da avó. Até quando termina a sessão, a pessoa fica espantada que achou que... E a morte da avó causou o desenvolvimento do pai piorar, e tudo tem um porquê. Porque quando eu dou um comando, o arquivista ele vai buscar o que mais está pesado. Então, às vezes eu posso até falando do pai, e o que me pesa mais é a perda que eu tive da avó. Bom, enfim. Então, vamos voltar. Mas é uma sessão de hipnose que você faz? Não é hipnose, não. É consciente. É muito bacana, é muito bom. É muito. Resolve. Deixa eu chegar lá onde você quer. Tá. Então, tudo que nós vivemos, nada é apagado. A partir da hora que eu vivi, está na minha pineal, acabou. O que a terapia consegue fazer? Ela consegue tirar a carga emocional. Então, por exemplo, Cris, o meu pai, vamos pegar pai aqui. No meu aniversário de 8 anos, o meu pai pegou minha irmã no colo e cantou os parabéns com a minha irmã no colo no meu aniversário. Que você sentiu ódio, raiva, Então, existem as técnicas, códigos de entrar nessa memória, fazer a pessoa viver de novo, porque a gente só elimina o medo quando eu sinto medo. Eu só elimino uma raiva quando eu sinto aquela raiva. Quanto mais eu escondo da emoção, mais ela vai viver. Então, a partir da hora, de dentro de técnicas que eu tenho na minha terapia, que eu vou aumentando aquele medo, aumentando aquela emoção, que chega uma hora que não tem mais para onde ir. Eu já cheguei no ápice, já cheguei no topo do medo. Aí, quando vai descendo, já diminuindo. No final da sessão, que tem os comandos, pessoa, o que você está sentindo medo? Nada, Cris, um alívio danado, porque tirou a carga emocional. Então, a pessoa até vai contar, meu pai me batia, meu pai, não foi brincadeira. Mas assim,
Ó, eu estou segurando uma folha na minha mão. Eu sinto alguma coisa em falar isso? Não, virou informação. A memória existe, mas sem carga emocional.